If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Chegamos no momento onde a contagem regressiva para os episódios finais da segunda temporada de The Last of Us já começa. E a gente tá a 2 episódios do último episódio, então esse foi o 5º. Então eu vou falar um pouquinho como eu já tenho feito nos outros vídeos. Inclusive, se você não assistiu os meus vídeos ainda, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês clicarem, verem, porque eu tô falando sobre todos os episódios, então já tem 5 vídeos contando com esse daqui. Vou fazer mais 2 vídeos então, que são do episódio 6 e 7. E no 7º episódio, que é o último, eu vou falar não só do episódio, mas também dar um contexto geral aí de como foi a temporada pra mim, o que eu achei, o que podia melhorar, o que foi bom, enfim. Então fiquem de olho aqui no canal, tá bom? E agora sobre o 5º episódio, né, eu vou contar pra vocês aí como é que foi as minhas percepções do episódio no geral, falar um pouquinho aí cronologicamente dos acontecimentos mais importantes da história, então bora lá. E ele já começa com uma conversa de 2 mulheres que fazem parte da WLF. Uma das mulheres, ela foi apresentada no episódio anterior, naquele momento onde a gente conhece o Isaac, né, e a gente deduz que eles fazem parte do mesmo grupo, que é a WLF, e aí essa mulher tá conversando com uma outra moça, e essa moça, ela conta um relato que vai ser bastante importante aí pra série. E nesse relato ela conta que involuntariamente eles tiveram que sacrificar algumas pessoas e ela vai explicando o porquê. É porque eles descobriram que no hospital que eles estão patrulhando, né, na verdade eles ficam naquele hospital pra justamente tratar pessoas, eles praticamente dominaram ali o hospital de Seattle, e eles foram fazer uma varredura pra ver se tinha infectados nas partes, né, do subsolo, e aí eles descobriram que no S2 tem uma coisa ali que eles não imaginavam, que não só existem infectados lá embaixo, mas como o local ele foi tomado de uma certa forma onde assim, as paredes, elas têm cordyceps, tem várias coisas bizarras, e a transmissão, ela não se dá só pela mordida, ela se dá pelo ar. Tão desesperador é que, claro, né, eles acabaram deixando as pessoas que entraram ali, porque elas já estavam infectadas, não tinha muito o que fazer, e eles selaram também o lugar, né, eles colocaram barreiras ali pro pessoal não acessar, pra justamente não correr o risco de ter passado por esse lugar. E o que acontece, que é bem interessante pra eu falar aqui pra vocês, é que no jogo, esses esporos, que é o nome desses pozinhos aí que ficam no ar, que eles contaminam as pessoas, né, com o cordyceps, no jogo eles existem já há mais tempo, né, na verdade eles não estão exclusivamente ali no hospital de Seattle, que é pelo que eu entendi que eles vão seguir na série dessa forma. Qualquer lugar onde esteja com um número grande de infectados, né, e que seja isolado, assim, que não tenha muita forma de sair. Por exemplo, o metrô, no metrô, como ele é subterrâneo, ele tem um ambiente mais propício para proliferação aí desse fungo, ele acaba sendo um lugar onde, quando as pessoas do jogo vão para o metrô, elas têm que usar máscaras, porque senão, pelo ar, elas também podem ser infectadas. Eles decidiram não fazer isso na primeira temporada, eu até entendo, porque pra atuação, principalmente, é muito ruim ficar tirando máscara, botando máscara, enfim. Então, eles trouxeram isso num momento muito específico aí da segunda temporada. Logo em seguida, a gente vai para nossas heroínas, Ellie e Dina, que estão ali no teatro tentando bolar um plano de como elas vão conseguir achar o pessoal que tava com a Abby, principalmente a Abby, né? E aí a Dina tá ouvindo rádio, bolando o plano ali. E aí chegou o momento em que eu tava esperando desde o primeiro episódio, mentira, tava esperando desde a primeira temporada, que foi um teaserzinho ali pra gente, mas pra falar, olha, a gente não esqueceu. Que é a Ellie tocando os primeiros acordes e a primeira frase ali da música Future Days. Que eu já mencionei isso no primeiro vídeo, né, que eu fiz, porque Future Days é o nome de uma música do Pearl Jam, que o Joel toca com a Ellie no jogo, ele ensina ela a tocar. E é uma música, assim, muito forte, né, a letra é bonita, tem toda uma ligação, então, assim, é uma coisa que você conecta automaticamente com The Last of Us. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. E eu fiquei com receio de que não fosse ter na série, porque se a gente for bater as datas, essa música não existiria na história, porque a música do Pearl Jam, ela foi lançada aqui em 2013 e a pandemia aconteceu em 2003. Então, assim, eles simplesmente decidiram esquecer qual foi a data de lançamento ali da música do Pearl Jam e inseriram sim na história da série. Então eu fiquei muito feliz com isso. Vai ter, até onde eu sei, né, porque eu vi já em teasers, vai ter um momento em que o Joe ensina essa música pra ela, ou ele toca pela primeira vez pra ela. Vai ser algum flashback, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas fiquei feliz,
foi entregue ali, ó, pra mim o episódio já ganhou minha estrelinha por conta dessa cena. Mas no geral, depois eu vou falar, eu achei que o episódio desses últimos, assim, desde o episódio do Joe, acho que foi o melhor pra mim, por enquanto. E aí naquela hora, justamente que ela toca o comecinho da música, ela até para, a gente começa a já ver o que eu tô sentindo falta da Ellie, que é essa sangue nos olhos, assim, sabe? Pra ir atrás, por vingança, por justiça, enfim. E naquele momento a gente já vê que tinha aquela vozinha falando, vai, deixa a raiva entrar, vai, deixa, faz isso. I can feel your anger. It gives you focus, makes you stronger. Do it. E assim, realmente, eu não tenho falado isso nos meus outros vídeos, mas eu acho que tá, assim, rolando uma lentidão de alguns acontecimentos, principalmente na urgência em ir atrás do pessoal, assim, de ter essa raiva, de ter esse impulso que a Ellie sempre teve, desde a primeira temporada. Ela é uma personagem impulsiva, ela sempre foi, sabe? E eu tô achando que ela, não sei, eu diria que a direção, né, a direção não tá permitindo a personagem ser impulsiva do jeito que ela seria. Eu não acho que tem a ver com a atuação da Bella Ramsey, porque ela é uma excelente atriz, isso a gente não pode negar. Eu acho que tem mais a ver com o que a direção tá escolhendo pra personagem, talvez pra gente não ter muita raiva dela, ou não achar que ela tá tão assim, sabe, sei lá, desesperada por justiça, enfim. Então eles estão tentando fazer ela um pouco mais calminha, mas não sei se tá funcionando. Mas de qualquer forma, quando a gente vê ali a raivinha no olho dela, já começou a me dar um pouco de esperança. E aí logo em seguida a gente vê a Dina e a Ellie, né, elas indo atrás do que a Dina ouviu e bolou ali de plano pra elas conseguirem ir atrás do pessoal da WLF. E elas encontram cicatrizes, então tem toda uma cena ali meio complexa, e a Dina dá um discurso onde eu achei interessante, porque a gente conheceu um pouco mais da história do passado dela, né? No jogo ela chega a mencionar que ela tem uma irmã, ela não fala, acho que muito da mãe no jogo, mas ali, né, na série, eles trouxeram um pouco da história da Dina, ela contando aí tudo o que aconteceu de horrível com a família dela, e porque ela é um pouco mais assim hoje, sabe? E eu tenho que dar sempre, né, uma grande palavra sobre Isabela Merced, porque ela tá sendo, assim, desculpa, ela tá ofuscando todo mundo dessa série. Eu juro pra vocês, adoro a Bella Ramsey, mas quando a Dina tá na tela, ela rouba a cena, ela rouba tudo. Por isso que agora acho que eles vão até tirar ela um pouquinho ali de cena, vocês viram o que aconteceu no episódio, né? Depois também menciona um pouco mais. E no jogo mesmo, ela não aparece tanto, assim, né? Ela já, nessa hora ela já teria parado de caminhar junto com a Ellie, porque ela tava, né, passando mal, enfim. Mas eu acho que a Isabela Merced tá realmente roubando a cena. E assim, eu entendo muitos diretores que tiveram que escolher as suas batalhas, porque nesse meio tempo de tudo que aconteceu hoje, no jogo rola tanta coisa, mas tanta coisa. É um vai e volta. Como é um jogo, você tem que se entreter, ele tem que ser longo mesmo. Então assim, aí ele vai pra um lugar, aí depois vai pra outro, ela acha o pessoal da WLF, ela foge deles, Então rola muita coisa antes de rolar tudo que aconteceu no episódio de hoje. Mas eles, né, como eu falei, escolheram suas batalhas, então eles já pularam direto para o momento onde elas veem os espreitadores, que são personagens, são, né, os infectados que apareceram no primeiro episódio, que teve uma infectada ali que a Ellie atacou a Ellie. E aí a Ellie e a Dina, elas têm, né, toda essa briga ali com eles, mais momentos de tensão, de ação, né, que a gente gosta muito de The Last of Us, ter esses momentos de ação onde elas precisam salvar a vida delas mesmo. E foi bem interessante, né, essa cena, porque aí a gente teve o salvador delas, que foi o Jesse aparecendo. No jogo, o que acontece? O Jesse, ele realmente encontra elas. No jogo, o Tommy vai atrás do Joel, e a Ellie vai atrás também do Tommy pra se vingar deles todos, e o Jesse vai atrás delas com o Tommy. Então, tipo assim, tem uma idas e vindas muito grandes ali no jogo, mas o fato é que Jesse trouxe a notícia que eu queria muito ouvir, que o Tommy também veio junto com eles. Então, assim, muito obrigada. Eu tava aqui, ó, aguardando ansiosamente o momento em que o Tommy iria, assim, ó, cair a ficha dele e tentar fazer alguma coisa pra ajudar a Ellie. Não parece, na verdade, que é o que vai ser feito, porque o Jesse, ele já vem todo com aquele discurso de a gente vai buscar vocês pra ir pra casa. Querido, não vai pra casa coisa nenhuma, vamos se vingar aí. Bora, vamos acordar, né? Então eu espero que quando, né, eles voltarem, estiverem juntos, tiver tudo certo, o Tommy caia em si e fale, realmente, vou me vingar, vou ajudar a Ellie a vingar meu irmão. Mas deixando eles um pouquinho de lado, a gente tem outro momento importantíssimo
nesse episódio, que é mostrar o lado ruim dos Cicatrizes, porque até então eles mostraram pra gente o lado dos Cicatrizes que são religiosos, que se apegam ao amor, né, da sacerdotisa lá deles, da profetisa, enfim, que estavam em família, que até agora tinham sido mortos pelo pessoal da WLF, mas não, agora conhecemos a verdadeira raiz ali do pessoal. E de novo, eu acho que eu falo muito sobre isso de The Last of Us, de que ninguém é bom e ninguém é ruim. Então a gente conheceu o pessoal bom, porque não quer dizer que o pessoal de Serafita seja 100% ruim, mas a gente conheceu o pessoal do lado bom, e agora a gente conheceu o pessoal do lado ruim, que são essas pessoas aí que querem castigar, né, o pessoal da WLF, que querem se vingar também, por vários motivos aí, eles têm uma rixa já de anos, e aí eles mostram eles, né, cara no meio ali, bizarro, nojento, aquela cena fortíssima. E nesse momento a Dina, ela leva uma flechada na perna, né, e o Jesse na hora ele tenta pegar ela pra conseguir ir embora, e a Ellie, ela vai tentar despistar eles. E quando ela consegue realmente despistar o pessoal das Cicatrizes, acontece algo interessante, que aí foi onde eu comecei a ver a Ellie falando, tá aí a Ellie que eu estava buscando, que é a Ellie que quer vingança, ou seja, por mais que ela ame a Dina, que elas estejam todas fofinhas juntos aí, principalmente desde o último episódio, ela sabe que a Dina levou uma flechada, e ao invés de ir junto com ela e com o Jesse de volta, ela resolve seguir o seu sonho de se vingar ali da Nora, né, que é quem ela sabe que tá ali no hospital, e tentar descobrir mais informações sobre a Abby. Então ela não pensa duas vezes, ela dá uma olhadinha ali pro hospital e fala, bora lá então. E aí um easter eggzinho pra nós que gostamos aqui do jogo, tem no jogo, né, no primeiro jogo não tem isso, mas no segundo, o pessoal da WLF, eles andam com cachorros, né, e é complicadíssimo quando eles têm cachorros no jogo, porque você vai deixando um rastro de cheiro. Então dá até pra ver, né, quando você tá jogando, você vê o rastro que você vai deixando, e o cachorro vai sentindo esse rastro e vai indo atrás você. Então você, tipo, não pode ficar parado, escondido. Você tem que ficar meio que se mexendo. E você tem que o cachorro, porque senão ele vai acabar te pegando. Então, assim, dá pra fugir deles, mas tem algumas horas no jogo que ele não te deixa fugir. Então, assim, traumatizante você ver cachorrinhos fofinhos ali nesses momentos da série, porque você não sabe qual vai ser o fim deles na série, porque no jogo você já sabe qual vai ser. E aí chega o momento da Ellie confrontar a Nora, e as falas são iguaizinhas às do jogo. Estava lá eu me pegando sem querer, repetindo as falas junto. Mas é um momento de uma conversa, assim, bem visceral ali da Ellie com ela. De novo, ela traz uma Ellie que é a que a gente quer ver, sabe? Que é aquela Ellie com sangue no olho mesmo, porque até agora a gente não tava, pelo menos eu acho que não, a gente não tava. Eu conversei com muitos amigos essa semana, assim, né, até eu vi em comentários, assim, sobre o que estavam achando, e a minha opinião é a mesma dessas pessoas, só que eu tava tentando focar no lado bom, porque pra mim é muito difícil falar por episódio, porque a gente não vê a obra completa, sabe? Mas eu concordo que a Ellie, até agora, ela não tava se mostrando, assim, tão impulsiva quanto eu sentia falta, assim, tão com raiva mesmo, sabe? E nesse episódio eu comecei a ver esses vislumbres, ainda não tá 100% a do jogo, é só você ver que tá meio borradinho, mas é só ver a cara dela aqui, assim, tem todas as sensações possíveis numa expressão, sabe? E eu tava sentindo falta nessa Ellie da Bella Ramsey, sabe? Então agora, aos pouquinhos, eu tô começando a ver isso. Acho que pra mim, no último segundo dela em cena desse episódio foi quando eu realmente vi ali, mas ela tá caminhando pra esse lugar, sabe? E aí rola aquela fuga, né, da Nora e da Ellie ali no jogo, é desesperador, porque você não sabe pra onde você vai, aí você se perde, aí você morre, aí você tem que começar de novo. Então essa fuga aí é clássica ali no jogo também, então elas vão correndo. E infelizmente, né, ou felizmente pra Ellie, no caso, a Nora não consegue fugir pra outro lugar que não seja o subsolo. Sim, aquele subsolo que lá no começo do episódio foi falado que está totalmente contaminado por fungos e pelo ar, né? E aí ele vai vendo, né, toda aquela parede ali, toda coberta, bizarra, com as pessoas grudadas na parede. Inclusive, gente, você não sabe o que é medo até você jogar o jogo. E tem uma hora que tem um personagem, né, um desses infectados que tá na parede, e ele parece, tipo, estático ali, ele tá, tipo, quase uma pedra, sabe? E no jogo aparecem, né, esses infectados pedras, só que eles não fazem nada, eles são só, tipo, decoração ali. Só que do nada, num jogo que eu tava jogando ali, ele pula pra fora. Então foi um susto muito filho da mãe que botaram aí no jogo. Talvez aconteça isso ainda na série, mas acho que não, porque só tem infecção ali mais tensa ali embaixo, mas enfim. Mas o fato é que tem todas aquelas pessoas grudadas na parede, e uma dessas pessoas, não sei se vocês repararam, mas no começo do episódio, aquelas moças que estão conversando, a que tá contando o caso do hospital, ela tem um nomezinho, E. Park. E aí, quando você vê a pessoa que tá grudada ali na parede, eles falam sobre um tal de Leon, se eu não me engano. O Leon ficou lá, você deixou o Leon ficar lá, e você vê que, assim, o Leon era uma pessoa muito importante, ela fala, era o melhor de nós, enfim. Dá a entender que era um soldado
soldado importante ali pra eles. Só que a verdade é que ele é filho dela, né? E aí você vê o nome dele é Ellie Park. Então o sobrenome deles é Park, a gente deduz ali, né, que ele é filho dela, pela idade também da pessoa que tá lá. Mais uma vez aí mostrando aí que essa doença não perdoa, né? Eles perdem pessoas todos os dias, seja por outras pessoas ou pelo Cordyceps, então tá complicado o mundo ali em The Last of Us. E aí, né, a nossa querida Ellie vai lá conversar com a Nora, mostrando que ela tá respirando super bem, maravilhosamente bem, enquanto a Nora ali tá sufocando mesmo com os esporos. E a Nora conta pra ela uma coisa importantíssima, que é o fato de quem era o pai da Abby, né, e quem era o Joel, né, o que ele fez, e ela fala, você sabia que ele fez isso? Ele tirou você da oportunidade de cura pra todo mundo, blá, 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 blá. E a Ellie conta a informação ali que finalmente, né, agora a gente pode falar abertamente sobre isso, de que ela já sabia. Então, toda aquela treta com o Joel que teve nos primeiros episódios, agora a gente já consegue deduzir, né, e quase ter certeza de que a coisa foi porque ela sabia o que o Joel tinha feito e ela não aceitou isso de certa forma. Mas se ela não aceitou isso de certa forma, por que ela tá indo atrás do pessoal que agrediu o Joel e fez tudo isso? Então, assim, vai ter muita complexidade ainda nessas respostas, mas o fato é de que a Ellie está realmente voltando aí com essa sua sede de vingança, com essa saudade enorme do Joel. O Joel foi extremamente importante ali pra vida dela, e aí é óbvio que ela não tem como deixar quieto, né, tudo isso. E aí você vê ela ali, né, fazendo com a Nora, pra tentar descobrir onde a Abby tá, porque o objetivo dela, final ali, é a Abby. E como eu mencionei no último segundo ali, onde ela fala tipo, me fala onde ela tá. A Ellie com raiva, com esse ódio ali reprimido, que ela tava tanto segurando que agora ela realmente tem que deixar sair. E aí ela vai. E aí, cena seguinte é justamente dela acordando num momento onde Joel tá ali e aí ele fala aquela frase que quebra qualquer um, que é Hey kiddo. E aí, claro, a gente está simplesmente num flashback e já avisando vocês que eu tenho 99,999% de certeza que o próximo episódio vai ser inteirinho de flashback. Rola muito no jogo, vários mini flashbacks de vários momentos aleatórios em que a Ellie tava com o Joel. E aí eles resolveram, acho que, botar todos juntos, pelo que eu vi no trailer, no próximo episódio. Eu quero muito ver como vai ser, principalmente porque vai ter Joel. Vamos ter um episódio inteiro com o Joel, gente. Não era isso que a gente queria? Mas enfim. Então foi esse o grande episódio. Só dando um contexto geral do que eu achei. Eu achei que foi realmente um episódio melhor do que os outros. Os outros foram muito lentos. Por mais que, assim, de novo, eu tô gostando. Eu estou gostando da obra no geral. Assim, eu tô muito, muito feliz com o que estão fazendo com a série. Sinto umas faltas de uma coisa, de outra coisa, assim, mas eu acho que elas não são tão gritantes a ponto de eu ficar mencionando aqui, sabe? Porque são muito pessoais e, assim, coisa do jogo mesmo, sabe? Mas, de qualquer forma, no final da temporada, acho que eu consigo trazer um pouco melhor, porque às vezes eu falo, tô sentindo falta disso, eu queria uma coisa diferente, e aí no final eles me entregam o que eu tava querendo. Então acho que faz muito mais sentido eu deixar pro final da temporada pra fazer isso. Mas, de todo modo, eu acho que, então, esse episódio tá trazendo o que a gente quer, pelo menos que eu quero, no sentido da Ellie, né, e acelerando um pouco mais, porque eu acho que teve 2 episódios um pouco enrolados, assim, sabe? Que pra mim não é tanta enrolação por causa do jogo. No jogo existe essas cenas, e até mais enrolado ainda no jogo, mas, de novo, linguagens diferentes, então não tem como ser exatamente igual. Mas o ponto é que eu acho que esse episódio trouxe muitas informações importantes e relevantes, como o hospital, que vai vir mais pra frente, sobre os serafitas, né, de novo, essa parte mais agressiva do lado deles, sobre os esporos, né, que eu já mencionei aqui, sobre a Ellie saber sobre a coisa toda com o Joel, né, de como vai se desenvolver isso e a complexidade dos sentimentos dela, principalmente. Mas é isso, vamos continuar assistindo os próximos 2 episódios. Como é que eu vou ficar sem The Last of Us, sem fazer vídeo agora, logo depois que termina o episódio? Explica pra mim como é que vai ser. Mas obrigada que vocês me acompanharam nesse vídeo aqui. De novo, assistam os vídeos dos outros episódios também, que são bem importantes, que vai sendo uma cadência de pensamentos que eu vou conectando com uma coisa com a outra, pra no final a gente ter um resumão legal de toda a temporada, tá bom? E principalmente não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeos novos, tá bom? Porque eu não falo só de The Last of Us, apesar de que ultimamente eu tô muito monotemática, mas tá tudo certo. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!